Dedicar a vida a descobertas científicas exige bastante curiosidade, e com certeza deve ser muito recompensador ficar sabendo de alguma coisa que jamais havia sido revelada anteriormente. Mas por outro lado, a coisa em questão pode não ser das mais agradáveis, a ponto de te fazer ter pesadelos por um bom tempo. Você ficou curioso, né? Mas ó, antes da gente começar a falar disso, já vai deixando seu like aqui embaixo. Aqui no Mundo Inverso tem vídeo todo dia, então se você ainda não é inscrito e tá precisando de um incentivo, curiosidades diárias, né? E agora, meus queridos, se preparem e vem comigo, porque hoje eu preparei pra vocês as 4 descobertas assustadoras que poucos conhecem. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Acrobatas decapitados. A arqueologia é considerada uma das profissões mais aventureiras e interessantes que existem, pelo simples fato de poder explorar locais muito diferentes em busca das mais variadas descobertas possíveis. Mais um desses achados aconteceu em 2008 na Síria, e além de interessante, ele também consegue ser extremamente assustador. Isso porque o local em questão foi um lugar ritualístico que ficava bem lá nas profundezas de uma caverna, onde foram encontrados vários esqueletos completamente desfigurados que provavelmente estavam definhando ali desde o ano de 2300 antes de Cristo. Olha como faz tempo, família. E mais, viu? Essas vítimas tinham sido colocadas em posições muito inusitadas e sem o crânio, dando a entender que ela tinha sido sacrificada em alguma espécie de ritual. Analisando mais a fundo os ossos das vítimas, pela estrutura foi descoberto que se tratavam de acrobatas e que provavelmente o que tinha acontecido era algum tipo de apresentação, onde no final das contas eles foram atirados nas cavernas e mortos dessa forma grotesca, né? O mais bizarro de tudo é que rolaram outros estudos que investigaram vários casos muito parecidos com esse. Ou seja, pelo visto, essa coisa de tirar a cabeça dos acrobatas e retirar também o cérebro deles era nada mais nada menos do que uma forma de entretenimento muito popular naquela época. Bom, ainda bem que a gente tá no século 21, né, família? Sou muito mais assistir os filmes dos Vikings, os seriados também na Netflixinha, Primezinho da vida, porque lá a gente só vê mesmo coisa que aconteceram há muito tempo atrás, porque achar deve ser perturbador. Grito do Inferno. Não importa qual seja a sua crença, sempre que falamos sobre o assunto inferno, associamos a uma camada muito lá embaixo da terra, onde há muito fogo e possivelmente criaturas bizarras também, né? Mas se pra maioria das pessoas isso é apenas uma questão de curiosidade, os russos levaram a questão tão a fundo que resolveram colocar em prática uma ideia que parece surreal: cavar o buraco mais fundo que já foi cavado, só pra saber como é o som de lá de dentro. Achou isso sinistro? Eu também, tá? Bom, o resultado realmente deixou muita gente chocada. Só pra eles cavarem esse tal desse buraco aí durou mais ou menos uns 20 anos. Sim, família, 20 anos perfurando o chão do planeta. Não dá nem pra imaginar direito o quão profundo ficou esse buraco, né? Agora, falando em números aqui, foram necessários 14 quilômetros de profundidade, que foi quando a escavação parou pelo seguinte motivo: já tava numa camada tão funda e tão quente do planeta que o calor derretia qualquer ferramenta que eles colocassem lá dentro. Isso é, pra continuar escavando, né? Já passava dos 1000 graus Celsius, então vocês imaginam, né, família? Não temos um material tão resistente hoje em dia pra continuar cavando. Agora você imagina se o planeta fosse uma bola de ar, os russos teriam acabado com o nosso mundo, né? Mas ok. Bom, foi meio que uma obrigação eles pararem de cavocar lá, mas enfim, no final das contas eles tiveram que se contentar com o que tinham e resolveram colocar um microfone lá embaixo, através de uma sonda, né, e um fio gigantesco, obviamente, para descobrir como era o som por lá. E o resultado é de assombrar qualquer pessoa, já que claramente se ouvem gritos e um barulho bem perturbador. Se alguns teóricos defendem que se trata de uma interferência no microfone causada pelo excesso de calor ou até mesmo do som da própria lava, tem gente que fala que é coisas paranormais. Eu vou falar uma coisa pra vocês: entre o inferno e a nossa terra aqui, tem coisas que a gente nem imagina, né? Então eu acredito bem que é uma coisinha paranormal assim, bem de leve, sabe? Um almoço dos demônios talvez, tipo assim, normal, dia a dia lá, e a galera tá espionando, sacanagem. HMS Terror.
Em maio de 1813, um cara chamado John Franklin partia da Grã-Bretanha em uma expedição com uma tripulação de 133 homens, com o único objetivo de descobrir um território que era desejado há séculos. E todo mundo colocou altas expectativas nessa expedição, já que foi a mais bem preparada e equipada daquela época. O problema é que do nada e sem deixar vestígios, a tripulação simplesmente sumiu do mapa. Ninguém conseguia achar as pistas necessárias para identificar o que tinha acontecido. Ou seja, eles realmente sumiram do nada e ninguém sabia explicar o porquê desse sumiço. Foi quando, muitos anos depois, o navio HMS Terror, cujo nome já é motivo para deixar a gente meio, com uma pulguinha atrás da orelha, foi encontrado no fundo do mar praticamente intacto. E o que foi achado em seu interior deu a entender de que a viagem não acabou muito bem, viu? Isso porque, além dos esqueletos macabros que estavam dentro do navio, o estado dos cadáveres deixava óbvia a evidência de que o mais temido tinha acontecido por ali: o canibalismo. E bom, em meio a todos os questionamentos sobre o que afinal poderia ter rolado para a coisa chegar àquele ponto, foi encontrada uma carta do capitão do navio, que dizia que a embarcação já estava presa no gelo durante um ano, e que enquanto 24 tripulantes já haviam partido dessa para melhor, alguns outros estavam tentando caminhar até chegar a algum lugar e lutar pela própria sobrevivência. Mas adivinhem, família, segundo os registros, nenhum deles nunca conseguiu chegar em nenhum lugar. E sabe o que é mais curioso? Como eu já disse anteriormente, essa embarcação foi a mais bem equipada e preparada da época, e ele tinha diversos mecanismos que permitiam que ele passasse ileso por qualquer condição extrema ou perrengue que eles passassem ali no meio do mar. Mas no final das contas, nem isso foi capaz de fazer com que eles sobrevivessem. Infelizmente, né? Múmia que grita. Família, imaginem a seguinte situação, hipotética, tá? Você é um cientista e uma das suas tarefas do dia é analisar uma sepultura egípcia milenar. E assim que você encara a múmia ali, se depara com isso que vocês estão vendo aí na tela. Uma múmia gritando. Bom, não literalmente gritando, mas com a fisionomia de que estava É perturbador, né? Bom, essa situação foi vivida pelo arqueólogo Gaston Maspero em 1886, que na época era líder de um grupo de pesquisadores que estudavam antiguidades egípcias. E em uma dessas, se deparou com esse cadáver que vocês estão vendo aí na tela. Bom, tava com o corpo completamente coberto de lã e havia no seu rosto um estado, uma expressão de agonia, né? Uma coisa sinistra. Claro que todo mundo entrou em pânico e começaram a pensar de que as múmias estavam sendo, as pessoas estavam sendo mumificadas ainda com vida. Então isso explicaria o porquê que as múmias estariam gritando, né? Mas apesar dessa ter sido a hipótese mais falada na época, acontece que simultaneamente foram sendo descobertas várias outras múmias em estados semelhantes, o que fez com que os cientistas descobrissem que na verdade não tem nenhum mistério verdadeiro nessa história. O que acontece na verdade é que é super natural que durante o processo de decomposição a mandíbula acabe caindo, dando a impressão de que o cadáver está gritando. Mas vamos combinar que mesmo sabendo disso, é uma baita coisa assustadora, né? Principalmente pra quem tava trabalhando naquela época nessas descobertas. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, não esquece que amanhã tem mais também. E se prepara que o de amanhã tá sensacional, hein? Um abraço, fica bem, ó. Importante, lava suas mãos nesse momento aqui, hein? Super necessário. E até lá, valeu!